Fascinating. É isso aí, galera. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever aqui no canal do Autobahn, sempre com muitas coisas legais da década, que a gente viaja no tempo de volta aos anos 80. Então é só se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para sempre estar acompanhando as novidades da página do Autobahn. É isso aí, galera, mais um álbum inesquecível dos anos 80, como que estourou ali na época do Flash House, chegou ali em 88 no Brasil, o segundo álbum do Information Society. Esse álbum fez muito sucesso por aqui, até explicando um pouco desse sucesso, que chegou a ter disco de platina e permitiu a Stiletto, que era a gravadora do Information, lançar coisas alternativas na época, né? Com a vendagem desse álbum, eles conseguiram lançar Split Second, Poison Noir, Joy Division, raridades do Smiths, Cocteau Twins. A vendagem desse álbum ajudou muito a gravadora, nas poucas gravadoras indies brasileiras de todos os tempos, que foi a Stiletto, que lançou esse álbum com dinheiro arrecadado, conseguiu lançar até Front for Two no Brasil, que também depois estourou. Foi a mudança radical no Brasil na época. Porque era o final, assim, quando acabou a ditadura, a gente pôde ter acesso às bandas inglesas. Até se explica um pouco do sucesso do Information maior no Brasil do que no país de origem deles. Porque naquela época, até o final da ditadura, se empurrava muita coisa, lixo americano para o Brasil, não vinha muitas bandas europeias para cá. Então, embora já tivesse muitos singles do Depeche Mode, do New Order, do Human League, aqui chegou com muito atraso. Então, quando a gente teve contato com esse segundo álbum do Information, parecia uma coisa que veio do nada, esse som, da onde veio, né? Fenomenal. Eu adoro esse álbum, apaixonante, mas tem que ver as referências. Na verdade, já existia todo esse som feito na Europa, mas a gente só teve acesso a isso com o final da ditadura. Então, quando chegou esse álbum, parecia realmente uma coisa que a gente nunca tinha ouvido antes. Depois a gente foi vendo que muitas coisas já tinham sido feitas em 82, 83, 84, e que só chegou aqui também junto com o Information em 87, 88. Bom, comentando um pouco do primeiro álbum, né, onde a gente vai fazer uma matéria sobre ele também, que é o Creatures of Influence, que já tinha sido lançado 4 anos antes, né, em 84, aquele sim, o primeiro álbum do Information Society, mas que é bem mais alternativa de uma gravadora indie americana, que é muito rara, inclusive, também, gravadora indie nos Estados Unidos, que tinha lançado esse Creatures of Influence, que tem uma sonoridade entre o Kraftwerk, Cabaret Voltaire, Human League, os 2 primeiros álbuns do Human League, uma influência mais alternativa, quase industrial, assim, é um som bem legal também no Information. Mas a gente vai comentar então hoje o segundo álbum, que foi esse álbum que estourou no Brasil e que muita gente considera ele como o primeiro, que só conheceu esse álbum, até porque o primeiro realmente é muito raro de achar. Bom, vamos lá, Information, ele tem uma influência desse lado europeu e também de Jornada nas Estrelas, né? Como a gente comenta aqui, eu também sou fã de Jornada nas Estrelas, e tem várias músicas que usam samples, inclusive a música que abre o álbum, que é What's on Your Mind, que tem esse single maravilhoso com 5 versões inesquecíveis, que é inclusive a versão que tocava muito em pista, né? E aí, eles usam, por exemplo, a frase do Spock falando Pure Energy, né? Que é aquele episódio inesquecível do Jornada nas Estrelas, que eles vão lá num planeta que realmente eles acham que as pessoas existem, mas é pura energia e tal, é um negócio muito legal. Fascinating. Pure energy. Pure thought. Totally incorporeal. E também tem um sample do Dr. McCoy. All right, it's worked so far, but we're not out yet. E a gente vai comentando os outros samples das outras músicas, mas são vários samples de Jornada nas Estrelas nesse álbum. Bom, depois queria destacar Lay All Your Love On Me, que é um cover do ABBA que o Information fez e transformou numa música eletrônica de primeiríssima, né? Os sintetizadores arrasando, que é esse single aqui também, que tem 5 versões da música, que estourou também nessa fase das pistas. O Information desse álbum aqui, pelo menos teve umas 4 músicas que tocavam em todas as pistas de São Paulo. Fenomenal. Depois eu queria destacar Repetition, que é uma música que fez bastante sucesso no Brasil, não chegou a ter sucesso lá fora, mas aqui entrou no circuito das AMs, né? Então de repente o Information conseguiu atingir uma área que quase ninguém atingia. Talvez o Duran e o A-Ha tinham conseguido fazer isso com algumas músicas lentas, que é uma característica, né? Que o A-Ha tinha, o Duran, o Depeche, o Information. Já o New Order não tinha música lenta, assim, mas o Information já tinha essa introdução que vinha um pouco, essa influência já vinha mais por causa do A-Ha e do Duran, conseguiram atingir o AM, e Repetition estourou também por aqui, foi uma das músicas mais adoradas pelo público no show lá no Ibirapuera. Bom, depois eu queria destacar Walking Away, que é uma música também maravilhosa, que agitou muitas pistas aqui no Brasil, com essas 5 versões para lá de especiais, vale a pena também o single.
e que também estourou aqui, chegaram até a fazer medley, tocava em todas as rádios, além de tocar nas pistas, né, o Information chegou com um pouco de atraso aqui, e chegou com atraso nas rádios. Depois que todas as pistas estavam tocando, aí sim deram a oportunidade e começou a tocar em rádio, mas aí de repente todas as rádios resolveram tocar, tanto no AM quanto no FM, e Walking Away foi um dos grandes hits dessa fase. Esse aqui é o chamado lado do software, né, que é o lado A do disco, que é o lado mais pop do Information. O lado B, que eles mesmos chamam de hardware, é onde tem um pouco mais de experimentação. Tanto que já começa na Over the Sea, eles ampliando a voz do Capitão Kirk. In every revolution, there's one man with a vision. Já fazendo alguns samples ali. Na segunda música, Attitude, tem o sample daquele robozinho que fica flutuando mesmo e que pergunta What is music? Aquelas várias frases eles ampliaram nessa música, inclusive no show. O primeiro show deles aqui no Ibirapuera, ele fazia conversa no sample, ele usava o sample para conversar como se fossem as vozes do seriado. Fenomenal, a gente delirava com aquilo, era um momento histórico ter acesso a um cara usando sample no palco, porque o Brasil realmente estava muito tempo atrasado, na época da ditadura ficou tudo atrasado por aqui, e finalmente quando chegou a gente teve acesso a alguém fazendo show, usando samples no palco, uma coisa fenomenal. Depois eu queria destacar Something in the Air, que tem 2 samples do James Brown, né, 2 músicas diferentes, que a base inteira é de uma música do James Brown, e tem aquele grito no começo também que ele usa de outra música do James Brown. Fenomenal, já é uma levada mais pisada assim, do Information, não é a mesma levada pop do lado A. E aí eu queria destacar Running, que é uma música ainda feita na época do Murat Connor, que ele ainda era da banda, ele que compôs e ele que cantava. Running depois foi regravada já com o Kurt, mas ficou igualzinha, fenomenal. E já vinha desde aquele single de 84 e do álbum Creatures of Influence. Fenomenal, essa não virou single depois do álbum, né? Tô comentando as músicas que viraram single depois do álbum, essa não chegou a virar single, porque ela já era single anterior e ganhou mais uma versão, tem aquela versão instrumental, tem a versão só vocal também, fenomenal, de Running, que é uma das músicas mais apaixonantes dos anos 80, né? São as melhores músicas do Information, uma das melhores de toda a década, eu gosto demais dessa música e pega em qualquer pista, há mais de 20 anos toca no Autobahn todos os... Agora vamos ver todos os samples de Jornadas e Ceras usados nesse álbum. All right, it's worked so far, but we're not out yet. Fascinating. Pure energy. Pure thought. Any attempts to alter course will result in the immediate destruction of this vessel. It is useless to resist us. We do not resist you. I know a cafe where the women are so... I know the place, Jim. Let's go see. I feel what you feel. I know what you know. Bom, esse é o álbum indicado de hoje, tentei destacar poucas músicas, gosto do álbum inteiro, é muito difícil escolher poucas músicas para destacar, mas é que o tempo é curto, então tentei destacar só algumas músicas, mas vale a pena, esse álbum tem que ter, todo fã dos anos 80 tem que ter, e não é difícil de encontrar, como eu disse, ganhou disco de platina aqui no Brasil, vendeu mais de 250 mil cópias, então dá para dar uma garimpada aí nos sebos, no centro de São Paulo, dar uma procurada, que você encontra ainda o vinil para comprar. Ou se quiser também dá para comprar o CD, né, CD importado, que é muito legal, vale a pena esse primeiro álbum do Information Society. É isso aí, galera, a gente se vê na próxima semana com mais um Drops dos anos 80, com mais um álbum inesquecível da década, e na Festa Autobahn para curtir o melhor dos anos 80 a noite inteira. Até lá, galera. Finished.